Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Samuel, de Geografia. Quero lembrar a vocês que estou fazendo esse vídeo aqui com todo carinho, tá? Durante esse período difícil que a gente está vivendo. E estou criando, aliás, esses vídeos, essas aulas, pensando mais na questão dos terceiros anos, dos formandos 2020. Tá? Então, eu vou pedir o seguinte, se tu for um formando, ou se tu conhece, tem amigos, enfim, pessoas que vão fazer vestibulares esse ano, principalmente o Enem, passa esse vídeo para eles, tá? Porque o conteúdo de hoje cai também no Enem, porque é sobre Brasil, tá? E Enem costuma ter em geografia bastante, não só geografia, claro, bastante questões sobre o Brasil. Então, compartilhe esse vídeo, passa adiante. Quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, talvez de alguma forma, melhor, tá? Vai fazer valer a pena esse meu esforço aqui, ou essa minha dedicação a isso neste momento. Vou pedir mais uma coisa, que tu pegue um caderno, lápis, caneta, lápis de cor, enfim, e faça tuas anotações ao longo do vídeo, tá? Isso é muito importante. E tenham sempre o hábito de fazer anotações daquilo que o professor está explicando, tá? E tópicos, mapas mentais, desenhos, da forma que vocês acharem melhor. Quando eu digo anotações, eu não digo parágrafos, eu digo assim, ó, flechas, palavras-chave, tá? Da forma que vocês acham melhor para vocês estudarem. Cada um tem que encontrar a sua. Ah, eu vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo e eu vou daqui a uns dias fazer um quiz sobre essa aula aqui, lá nos meus stories, tá? Eu acho que é uma forma também bastante legal de aprender ou relembrar ou treinar o quanto tu entende sobre determinado conteúdo. Beleza? Então, se quiser seguir ou, enfim, acompanhar os stories, tá aí. Bom, a nossa aula de hoje é sobre a estrutura geológica e as formas do relevo brasileiro, tá? É um conteúdo muito bom, eu gosto muito da geografia física, com certeza da humana também, né? Eu gosto de tudo que é geografia, convenhamos, certo? Alguns conteúdos mais do que outros, enfim, né? Tem mais simpatia, mas de modo geral, eu gosto de tudo que faz parte da geografia, da ciência geográfica, tá? Esse conteúdo aqui é um dos que, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, lá em 2012, caramba, isso faz tempo que me faz lembrar que eu tô velho, mas enfim, voltando, esse é um dos conteúdos que fez eu me apaixonar de vez pela geografia. Eu sempre gostei, sempre achei muito bom, muito fácil, muito óbvio para mim, mas alguns conteúdos me fizeram assim, ficar babando pela geografia, né? A professora que eu tive no primeiro ano, Marlene Wagner, se estiver assistindo isso, um abraço, tá? É uma inspiração também para mim. A forma que ela explicava era incrível, então já era um conteúdo legal e ficava ainda mais legal nas aulas dela, com ela, né? Então, eu espero que seja um conteúdo legal para vocês também e que vocês aprendam alguma coisa comigo, tá? Beleza? Então, vamos lá, começando. Pessoal, para abordar esse conteúdo, antes eu acho que se faz necessário relembrar alguns conceitos que talvez estão esquecidos ou mesmo aprender algo novo, né? Talvez algum desses conceitos aqui, tu que está assistindo, nem conheça. Então, vamos lá? Estrutura geológica, de forma bem objetiva, tanto essa quanto as outras, esse quanto os outros conceitos, tá? Sem perder muito tempo aqui. Estrutura geológica simplesmente é a forma que a superfície terrestre se apresenta, tá? A forma que a litosfera, aliás, é uma palavra melhor, a forma que a litosfera terrestre, o que é a litosfera? É a camada sólida da Terra, a forma que ela se apresenta. E aí vai de acordo com a sua formação e a sua composição, ou seja, as rochas que compõem as estruturas geológicas. E já digo para vocês que existem três: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Veremos adiante. Relevo. Pessoal, relevo simplesmente é as diversas formas que a superfície terrestre se apresenta. É aquelas típicas, planalto, planície, depressão. No entanto, existem outros. Serras, escarpas, montanha, enfim, tá? Existem diversas formas.
E, fazendo uma análise de relevo e estrutura geológica, nós podemos dizer que a estrutura geológica é a maior unidade e que dentro dela estão inseridos os diversos tipos, as diversas formas de relevo existentes no nosso planeta. Tá? Então, ela seria o espaço grande, onde estão inseridos as partes menores, que é o relevo. Ok. Agentes endógenos. Pessoal, quando a gente fala em agentes endógenos ou agentes internos, nós nos referimos àqueles que colaboram com a formação da superfície terrestre. Repito, formação. E são 3. O vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. O vulcanismo, como sabemos, são os vulcões. Como é que ele forma um relevo? Pessoal, ou a superfície, enfim, como é que ele colabora na formação da litosfera, né? Quando um vulcão entra em erupção, tem geralmente bastante derramamento de lava, né? Essa lava, quando resfria, ela endurece, ela vira uma rocha, tá? E aí, com o passar dos anos, dezenas ou centenas de anos que o vulcão vai entrando em erupção, cada vez mais vai colaborando com a formação de um novo relevo, certo? E as rochas que são formadas a partir do resfriamento do magma são chamadas de ígneas ou magmáticas. Magmáticas, magma. O segundo agente endógeno é o tectonismo. Aliás, pessoal, tectonismo, placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas também ajuda na formação do nosso relevo terrestre, das estruturas geológicas, enfim, e veremos adiante aqui, no penúltimo item. O último ponto são os abalos sísmicos, tá? Abalos sísmicos são terremotos, que também podem colaborar na formação da superfície terrestre. Temos também os agentes exógenos, ou agentes externos. Externo é fora, tá? Então, o que eles fazem, digamos? Qual é a função deles? A modificação do relevo terrestre. E dentro dos agentes endógenos ou externos estão intemperismo e erosão. Pessoal, intemperismo nós podemos dizer que é a ação do tempo e do tempo. Não, calma aí. Tempo e tempo. Cara, o que ele está falando? Que tempo? Ué, existem 2 tempos. O tempo meteorológico, tá? Tipo assim, chuva, sol, calor, frio. E o tempo cronológico, o passar dos anos. Quando uma superfície sofre ação do intemperismo, pensa o seguinte: anos e anos e anos e anos e anos vão se passando, tá? Essa superfície ali é exposta. Esses anos que vão se passando fazem parte do tempo cronológico. Aí, essa superfície exposta sofre ação do calor, do frio, da chuva, da neve, do vento, tá? Dos seres vivos também. Tudo isso vai deteriorando essa superfície. Então, aqui temos a ação do tempo meteorológico, certo? E o intemperismo, ele pode ser, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele é definido também, em outras palavras, como alterações mecânicas, físicas e químicas que as rochas sofrem, tá? Não é só um processo físico, é um processo também químico, tá? E também alterações biológicas, que é o que eu citei há pouco, são os seres vivos, tá? Temos também a erosão, que com certeza não é uma palavra nova para vocês, e de forma geral, erosão significa o desgaste da superfície terrestre e o transporte desses sedimentos, né? Então, pensa no leito de um rio. A água vai causando a erosão, tá? A água ali na encosta do rio, passando, ela vai deteriorando essa borda, o que também pode contribuir para o alargamento do rio. E me fugiu a palavra, não é substância, esse material que é retirado, ele vai ser transportado, tá? Esses sedimentos vão ser transportados com o curso do rio, tá? Então isso é a erosão. Placas tectônicas e seus limites. Pessoal, a litosfera terrestre, repito, é a camada sólida ou rochosa da Terra. Ela é dividida em enormes blocos de rochas que são as placas tectônicas. Nós já vamos, depois disso aqui, ver as principais placas tectônicas, os principais blocos de rochas que existem, tá? São realmente pedaços
que se movimentam na litosfera, tá? Porque abaixo deles tem uma camada de rochas derretidas, que com toda essa temperatura e toda a pressão que existe no interior do nosso planeta, faz com que esse magma, né, essa camada de rochas derretidas, com que isso vá sofrendo seus movimentos. Então eles podem ser assim, podem ser assim, podem ser assim. Isso vai colaborar com o quê? Com o movimento das placas tectônicas. Porque pensam o seguinte, pensam que... Não, eu ia pegar essa garrafinha como exemplo, mas pensam que o controle é uma placa tectônica. A minha mão é essa camada de magma que vai... de novo me fugiu a palavra, vai se movimentando, tá? Placa tectônica, magma que se movimenta. A placa está estável. Porém, com o movimento do magma, o que acontece? A placa vai acompanhando, certo? Ok. E aí existem 3 tipos de bordas ou limites de placas tectônicas. As convergentes, que é quando 2 placas se chocam, então uma aqui e uma aqui, elas estão indo ao encontro. Quando elas se chocam, o que pode acontecer? Além da deformação e do erguimento, né, da crosta, ela vai erguer, ela vai subir, ela vai se deformar e vai formar cadeias montanhosas. Além disso, podem ocorrer também o surgimento de vulcões e também terremotos, tá? O outro tipo são limites ou bordas divergentes. Quando alguém tem uma opinião divergente da minha, é uma opinião que não combina, digamos, é uma opinião contrária à minha. Então, bordas ou limites divergentes diz respeito àquelas placas tectônicas que, em vez de fazer isto aqui, elas fazem isto aqui, elas se afastam. Querem um exemplo? A América do Sul, digamos, e a África. O que acontece? Elas um dia começaram o seu processo de separação. O que tem ali no meio? Oceano Atlântico, certo? E o terceiro e último tipo são os limites ou bordas transformantes. Elas não fazem nem isto aqui e nem isto aqui. Elas fazem este movimento aqui, tá? Elas raspam, elas deslizam uma na outra, tá? Aqui, ó. E aí um exemplo muito típico, né, que as pessoas costumam citar quando se fala disso, é a falha de San Andreas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Lá tem essa falha porque tem o limite de 2 placas transformantes, então elas não fazem isso aqui, portanto não formou cadeia montanhosa. Elas não fazem isso aqui, portanto não há o afastamento, tá? Mas elas fazem isto aqui. Então tem uma falha lá, e aí quando a energia, a pressão, a força que se forma aqui no encontro, ou quando essas placas se peixam, as ondas sísmicas são liberadas. E aí ocorre o quê? O famoso terremoto. Tanto que tem aquele filme, A Falha de San Andreas, né? Beleza. Por último, para relembrar conceitos, os 3 tipos de rochas existentes. Pessoal, bem legal de entender. Existem elementos químicos, certo? O acúmulo de elementos químicos formam os minerais. E o acúmulo de minerais formam as rochas. Então, se um dia pedirem para vocês o que é uma rocha, é um acúmulo de minerais, que por sua vez significam um acúmulo de elementos químicos. Ah, mas e quais são os tipos de rochas? Vamos ver agora. Existe a rocha ígnea ou magmática, que eu citei há pouco. Ela é formada pelo resfriamento do magma, tá? Então, quando esse magma ele resfria, seja dentro ou fora do vulcão, ele endurece e forma uma rocha. Agora, sobre o resfriamento interno ou externo e os tipos de rochas que se formam, eu vou deixar mais para frente. Eu pretendo sim fazer uma aula sobre isso, mas não cabe comentar agora. Apenas quero que vocês compreendam que rocha ígnea ou magmática vem do resfriamento do magma, popularmente chamado de lava, tá? Ígnea ou magmática. O segundo tipo de rocha é a rocha sedimentar. Sedimento são restos. Eu gosto de usar a palavra farelo, tá? São farelos que vão se soltando da superfície terrestre e vão indo da parte mais alta, onde eles se soltam, para a parte mais
baixa. Aqui eles vão se encontrando e vão indo cada vez mais formando camadas e camadas e camadas. À medida que camadas de sedimentos vão se formando, eles vão exercendo uma pressão e vão se compactando, vão endurecendo. É a partir daí que se formam as rochas sedimentares. Só que como isso é um processo que leva milhões de anos para acontecer, nesse meio tempo, seres vivos vivem no local, né? E também, claro, a vegetação e tudo. À medida que esses seres vivos vão se desenvolvendo e vão morrendo e vão ficando no local, com o passar dos milhões de anos, sedimentos vão indo sobre eles, tá? Então o que acontece? Esses seres vivos também são compactados. E aí a matéria orgânica, ela serve como um combustível fóssil. Por isso, pessoal, nas rochas sedimentares são encontrados combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural e petróleo. O que é o petróleo? Aquele líquido escuro, oleoso, né? Vem da decomposição de matéria orgânica. Os seres vivos são orgânicos. A vegetação é algo orgânico, porque orgânico é aquilo que possui carbono na sua constituição, tá? Nós somos seres orgânicos? Somos. Por quê? Porque nós temos carbono. Nós também somos formados pelo carbono, tá? Mas essa explicação vem desde lá do começo do Big Bang, o surgimento dos elementos químicos, hidrogênio, hélio, daí mais tarde o carbono, enfim, toda a evolução da vida, tá? É para outro vídeo também, porque é um conteúdo bem extenso, né? E mesmo tentando resumir, fica comprido, beleza? E por último, pessoal, nós temos as rochas metamórficas. Quando falamos em metamorfose, nos referimos a algo que sofre mutação, ou... mutação não é bem essa palavra. Algo que sofre transformação, tá? Transformação, do que a gente está falando aqui? Transformação de uma rocha. Quando uma rocha pode se transformar? Quando ela é submetida a altas temperaturas e a pressão, tá? Então, pensam que vão se formando rochas sedimentares, tá? E aí vai indo. Quanto mais camadas de sedimentos indo por cima, mais pressão vai exercendo. O que acontece? Depois de milhões de anos, com tanta pressão, aquelas primeiras camadas de sedimentos podem acabar voltando para baixo do planeta, para baixo da superfície. E aí, quanto mais baixo tu vai, mais calor fica. O que pode acontecer? A rocha pode derreter. Quando uma rocha derrete, o que ela se transforma? Em que ela se transforma? Em magma ou lava, tá? É a mesma coisa, são duas formas de falar. E aí inicia todo o processo de novo, tá? Depois esse magma pode sair novamente de um vulcão, formar rocha magmática ou ígnea, que pode sofrer a ação do tempo, pode sedimentar, formar sedimentos, pressão, interior da terra, derretimento, lava, começa tudo de novo. Esse processo é chamado de ciclo das rochas, porque de fato é um ciclo, né? Elas vão tendo suas vidas, digamos assim, com o passar dos milhões e milhões e milhões de anos, beleza? Agora que o conteúdo foi, que conceitos, aliás, foram relembrados, vamos ao conteúdo de fato. Bom, aqui eu apresento para vocês, então, as principais placas tectônicas, ou seja, enormes blocos de rochas, tá? Aqui nós temos a placa sul-americana, que é onde o Brasil está. Eu quero lembrar uma coisa a vocês, o Brasil está no meio de uma placa tectônica, no caso, no meio da placa sul-americana. Por isso, pessoal, ele não tem nem vulcão, nem terremotos, tá? Então, quem é que sofre essas consequências? Aqueles territórios, aqueles países, digamos assim, que estão nos limites, nas bordas, aqui, ó, isso aqui é uma borda, limites de placas, tá? Como vocês podem ver aqui, olha só os nossos vizinhos. Por exemplo, Bolívia, enfim, tem aqui o Chile, que não faz fronteira com o Brasil, tá? No Chile, aqui onde passa o Chile, tem a borda da placa de Nazca, tá? O Chile está na borda de uma placa. Então, o que acontece? No choque da placa de Nazca com a placa sul-americana, o que acontece? A deformação da crosta, tá? E aí ela se ergue e forma cadeias montanhosas. O que a gente tem aqui? A Cordilheira dos Andes, certo? E ela se estende aqui
por quase toda a América do Sul, tá? Outro exemplo, a placa sul-americana, tá? E a placa africana. Percebam que, acho que vocês enxergam as flechas, mas elas têm movimentos contrários, porque enquanto a placa africana vai nesta direção, a placa sul-americana vai nesta direção. Então o que acontece? Elas se afastam, por isso no meio aqui surgiu o Oceano Atlântico. E vocês podem ver muito bem que a América do Sul encaixa bem aqui na África, tá? Temos também aqui a divisão, aliás, da placa norte-americana com a placa euroasiática, tá? Então o que acontece? Essas duas placas estão se afastando e tem um país que está ali no meio, que é a Islândia, tá? A Islândia, que na verdade é uma enorme ilha, porque, ok, sim, é um país, mas é uma ilha, tá? Ela está sozinha aqui no meio, cercada de água, o que torna ela uma ilha, tá? O que acontece? Ela está se dividindo ao meio. Procurem imagens, procurem vídeos disso, é muito legal. Ainda é possível, numa determinada parte dessa fenda que está surgindo, dessa separação, é possível encostar nas duas placas tectônicas ao mesmo tempo. Então, tem ali a água, enfim, aí aqui tu está encostando na placa norte-americana e aqui tu está encostando na placa euroasiática, tá? Isso não vai ser possível por muito tempo, afinal, essas placas estão se afastando. Temos também, como exemplo, o choque da placa euroasiática com a placa indo-australiana. Então aqui nós temos a Índia, ó. Aqui essa placa euroasiática está vindo para cá e a indo-australiana está vindo para cá. Elas vão ao encontro uma da outra. E aí o que surge aqui? A cordilheira do Himalaia, tá? Ah, e voltando, esqueci de falar. Temos ainda aqui, ó, nessa parte aqui, limite transformante, que é onde tem a falha de San Andreas, certo? Bom, vamos lá. Estrutura geológica brasileira. Pessoal, das 3 estruturas geológicas brasileiras, que são, lembrando, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, o Brasil tem 2. O que são os dobramentos modernos? Pessoal, o dobramento do quê? Da crosta, da litosfera. É isso aqui. Onde pode ocorrer um dobramento moderno? Moderno é recente. Em locais onde há choque de placas. Eu acabei de falar para vocês que o Brasil está no meio da placa sul-americana, portanto ele não tem interferência do choque das placas, né? Então não ocorrem vulcões, terremotos, enfim, tá? Portanto não ocorre o surgimento de cadeias montanhosas, diferente do Chile, que está na borda da placa de Nazca. Então lá tem a Cordilheira dos Andes, certo? Beleza, depois a gente vai ver algumas fotos de onde tem dobramentos modernos, que, mais uma vez falando, não existem no Brasil. No Brasil tem escudos cristalinos, que são chamados também de crátons ou maciços antigos. Pessoal, os escudos cristalinos são estruturas geológicas muito velhas, tá? Porque eles surgiram na era pré-cambriana. Cambriano quer dizer vida. Tanto que durante a evolução do planeta existiu um período, uma época, chamado de Era Pré-Cambriana. Meu Deus do céu, tô me enrolando. Explosão Cambriana, tá? Explosão Cambriana é o quê? Se Cambriano é vida, é explosão de vida. Foi um período em que o planeta presenciou muito surgimento de vida e também evolução, tá? Então diversas espécies, enfim, foram surgindo nessa explosão cambriana. Quando a gente fala em pré é antes. Pré-cambriana, antes da vida, tá? Então antes de existir toda essa vida no planeta, surgiram os escudos cristalinos. São muito velhos, tá? Eles são formados por rochas ígneas ou magmáticas e também por rochas metamórficas, ou seja, por rochas que se formaram a partir do resfriamento do magma e por rochas também que foram submetidas a altas temperaturas e pressões e se transformaram em outra rocha, tá? Por isso, antes eu acho importante relembrar os 3 tipos de rochas, porque aqui elas estão sendo citadas. E não adianta eu citar elas para vocês se vocês não sabem do que eu estou falando.
Pessoal, nos escudos cristalinos ocorre a exploração de recursos, por exemplo, ouro, ferro, alumínio, dentre outros. Eles são estáveis tectonicamente. O que é ser estável tectonicamente? Mais uma vez falando, é não sofrer a interferência do movimento das placas tectônicas. Eles são, então, o contrário dos dobramentos modernos que não são estáveis tectonicamente, porque estão sujeitos a terremotos, a vulcões, enfim. Tá? E estão no limite de placas. Então, dobramentos modernos sofrem diretamente a influência dessas placas tectônicas. Os escudos cristalinos são sujeitos à ação do tempo e do tempo. Por isso eu falei antes, qual é o tempo e o tempo? Um é o tempo cronológico, que é o passar do tempo, passar das centenas e milhares de anos. O outro tempo é o tempo meteorológico, que é a alteração, a alternância da chuva, do sol, do frio, do calor, tá? Então a ação do tempo e do tempo vai desgastando os escudos cristalinos. Portanto, eles vão sendo moldados, eles vão sendo corroídos, tá? E eles ocupam cerca de 36% do território brasileiro. Seguindo para ver a segunda e última estrutura geológica do Brasil. Vou falar mais uma vez, de 3 estruturas, o Brasil possui 2. Acabamos de ver uma. Agora veremos a segunda, que são... Opa, não. Depois. Aqui tem fotos, eu tinha esquecido. Fotos de escudos cristalinos. Podem perceber, olha só, como eles vão sendo moldados, tá? Eles têm essa parte aqui um pouquinho mais pontuda, em alguns casos, outras é uma superfície, um topo mais arredondado, tá? Vai variando, conforme a ação do tempo e também da rocha que faz parte dele, se ela for mais resistente ou não à ação do tempo e do tempo, a ação do intemperismo, tá? Acho que agora tem mais uma foto, ó, aqui já são formas um pouco diferentes, formas bem pontudas neste caso, e eu não sei se alguma dessas lembrou vocês, mas tem o Rio de Janeiro, por exemplo, o Pão de Açúcar, enfim, a gente sabe muito bem que o Rio de Janeiro, no meio, tem elevações, tá? Tem montanhas. É típico exemplo de escudo cristalino, ou cráton, ou maciço antigo. Agora sim, vamos à segunda estrutura geológica que está no território brasileiro, que são as bacias sedimentares. Pessoal, quando nós falamos em bacias sedimentares, eu quero que realmente vocês pensem no quê? Numa bacia. Como é que é a forma de uma bacia? Opa, não cai. Como é que é a forma de uma bacia? Assim, né? Ela tem aqui o fundo e aqui ela tem as bordas. As bacias sedimentares, essa estrutura geológica, tem essa forma também, tá? Por quê? Porque elas são formadas por inúmeras camadas de rochas sedimentares. Vocês lembram o que eu falei antes da formação de rochas sedimentares? O tempo e o tempo vão deteriorando a superfície terrestre, que vai soltando sedimentos. Esses sedimentos vão da parte mais alta para a mais baixa e ali vão se depositando. Com o passar dos anos, com o passar do tempo cronológico, esses sedimentos vão se compactando e ali vão se formando as rochas sedimentares, tá? Então, as bacias sedimentares, o próprio nome indica, são formadas por inúmeras camadas de rochas sedimentares. Elas cobrem cerca de 70% do relevo terrestre e mais da metade do relevo brasileiro. Pessoal, se os escudos cristalinos cobrem 36% do território brasileiro, então as bacias sedimentares cobrem 64%, tá? Não, mas ainda tem uma estrutura geológica, quantos por cento ela cobre do território? Não, porque dobramentos modernos não existem no Brasil, tá? Nas bacias sedimentares, então, são encontrados os combustíveis fósseis, o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, que eu falei antes para vocês. E agora tem uma imagem que explica o porquê do nome bacia sedimentar. Olha aqui, ó. Isso aqui não parece uma bacia? Essa forma aqui, as bordas, a área mais baixa, parece, né? Ah, parece sim, com certeza. E olha aqui, ó, esse desenho aqui eu fiz para vocês, então, beleza, podem me elogiar nos comentários se quiserem. Aqui esses pontinhos coloridos significam os sedimentos que vão se soltando e vão se acumulando aqui embaixo, tá? E essas listras
coloridas. Meu Deus do céu! Essas listras coloridas significa a deposição dos sedimentos, ou seja, as inúmeras camadas que vão se formando. Encontramos aqui rochas sedimentares? Encontramos. O que mais encontramos? Os combustíveis fósseis, tá? Só lembrando mais uma vez que é um processo que leva milhões de anos. Não é assim do dia para a noite. Ah, só uma coisa. O petróleo. Vocês já ouviram falar que o petróleo é uma fonte de energia não renovável? Tá, então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O acúmulo de matéria orgânica, com o passar dos milhões de anos, pode formar o petróleo, né? Então, como é que é possível dizer que ele é uma fonte de energia não renovável? Porque, pessoal, milhões e milhões de anos, tá? O que eu acabei de falar, não é do dia para a noite. Então, no nosso tempo de vida, nós seres humanos, não é um bem renovável. O petróleo que nós usufruímos hoje levou milhões de anos para se formar. E quando ele esgotar, nós provavelmente não estaremos aqui para usufruir da formação de um novo petróleo, certo? Por isso ele não é renovável para nós. Então aqui, exemplos de sedimento, aliás, dobramentos modernos. Eu falei para vocês antes que ia ter fotos, acho que da Cordilheira dos Andes, tá? E justamente, aqui está a Cordilheira dos Andes. E uma curiosidade para vocês que talvez seja importante saber. A Cordilheira dos Andes é a maior cadeia montanhosa do planeta. Ela tem aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão, tá? 8.000 quilômetros de extensão. Então, acho que vocês vão enxergar, espero que sim. Aqui está a América do Sul, então ela percorre aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Então, aproximadamente 8.000 quilômetros. Aqui tem a foto da Cordilheira do Himalaia, que é onde está o Monte Everest, que é o ponto mais alto do nosso planeta. Se eu não me engano, ele tem 8.848 metros, arredondando 9 quilômetros de altura. Tá? E temos também as montanhas rochosas que estão entre Estados Unidos e Canadá, estão nos dois países, tá? Aí vocês podem me dizer olhando essas fotos, mas professor, isso parece tudo a mesma coisa, é tudo igual. Mas é que o que vocês querem? É a litosfera terrestre. A litosfera, ela é formada por rochas que resfriaram, tá? Então não tem como ser muito diferente uma da outra na aparência, né? Então a Cordilheira dos Andes, com certeza, ela é semelhante à Cordilheira do Himalaia, com as montanhas rochosas, com os Alpes lá na Europa, tá? Exatamente. E todas são lindas, né? Todas têm também suas particularidades na paisagem, né? Agora, classificação do relevo brasileiro. Pessoal, o que é relevo brasileiro mesmo? Meu Deus do céu, eu tô que nem no último vídeo, eu falei um monte de coisa errada. De novo tô assim. O que eu quis questionar agora é, o que é relevo mesmo? São as diferentes formas que a superfície da Terra se apresenta. As que a gente mais costuma falar e ouvir também, planalto, planície e depressão, tá? Agora, o que eu digo para vocês? Existiram 3 importantes geógrafos que contribuíram significativamente na classificação do relevo brasileiro. O primeiro a classificar o relevo do nosso país foi o Haroldo de Azevedo por volta de 1949, tá? Que critério ele usou para classificar ou para definir o relevo brasileiro? As altitudes, tá? Alturas. Então, ele deu 2 tipos de relevo para o nosso país. As planícies, que segundo ele, são superfícies que vão até 200 metros de altitude, tá? E cobrem 41% do nosso território. Já os planaltos são acima de 200 metros. Então, repito, até 200 metros, planície. A partir de 200, ou seja, 201, já é considerado planalto, tá? Que, segundo ele, cobrem, então, 59% do território brasileiro.
ok? Então aqui está a classificação do Haroldo de Azevedo. Fazendo uma alusão aqui à cartografia, que eu tenho os outros vídeos, e se tu não assistiu o vídeo Cartografia parte 1 e parte 2 e também o simulado de cartografia, eu sugiro que tu assista porque é muito importante entender e também é um conteúdo que é certeza que vai cair no Enem, tá? Então corre lá e assiste, mas primeiro termina de assistir esse vídeo aqui. Agora, voltando, em cartografia a gente aprendeu as escalas, lembram? Escala que determina o nível de detalhes em mapa e é o quanto uma área é reduzida. A escala aqui deste mapa é 550 km, então cada centímetro deste mapa, se pegar uma régua e botar aqui, ó, cada centímetro da régua vão significar 550 km do espaço real, tá? Aqui no caso do Brasil. Então, voltando. Haroldo de Azevedo, ele disse que existe a planície do Pampa, a planície costeira, que está aqui, a planície do Pantanal, tá? E a planície amazônica, planície terras baixas. Ele disse também que existe o Planalto Meridional, meridional é o mesmo que sul e o norte é setentrional, tá? Existe também o Planalto Central, grandão aqui, tá no centro do nosso país, então Planalto Central. E o Planalto das Guianas, e também aqui o Planalto Atlântico, tá? Essa é a classificação do Haroldo de Azevedo. Depois, na década de 60, teve a contribuição de um importantíssimo geógrafo brasileiro. Apesar do nome não parecer, assim ele era brasileiro. Aziz Nassib Apsaber. Ele teve outros critérios. Enquanto o Azevedo usou o critério da altitude, a diferença entre altitude para classificar os relevos, o Apsaber usou o critério morfoclimático. Morfo é forma, climático é clima. Então ele levou em conta a forma e a atuação dos climas de determinado local para definir o tipo de relevo lá existente, tá? Assim como o Azevedo, o Apsaber também definiu apenas planície e depressão, planície e planalto para o relevo do nosso país, tá? Então o que ele dizia? Planalto é um local que sofre um maior processo de erosão, tá? Mais erosão e menos sedimentação. Pessoal, o processo de erosão é aquela retirada de partículas, de farelos, lembra? De sedimentos da superfície terrestre, por causa da ação do tempo, enfim. Já o processo de sedimentação é o acúmulo desses materiais quando eles vão para a parte mais baixa, eles vão se acumulando e sedimentando. Lembram? Rochas sedimentares nas bacias sedimentares que se compactam. Já planície, ele disse que é o contrário, que é um local onde tem maior processo de sedimentação, ou seja, o acúmulo de sedimentos, e menos processo de erosão, então menos desgaste da superfície. Então, segundo ele, planície se forma a partir da sedimentação. Conforme os sedimentos vão se acumulando, vai, digamos assim, aplanando aquele lugar, tá? E não vai ficando com deformações, enfim, que seriam os planaltos. Tá? Essa é a classificação do Apsaber. E eu acho que não precisaria cobrar tão especificamente em vestibulares, mas, pessoal, eles cobram, tá? Eles cobram sim, eles podem pedir assim, uma questão bem específica da classificação do Haroldo de Azevedo, ou do Apsaber, ou do terceiro geógrafo que veremos a seguir. Tá, aqui tem a classificação do Apsaber. Percebam que tem diferença já com a do Azevedo. Primeiras planícies, vamos lá. Aqui tem planícies e terras baixas costeiras, tá? Aqui também a planície do Pantanal, que nem o Azevedo falou. E ainda a planície e terras baixas amazônicas, aqui em amarelo. Já os planaltos, ele definiu planalto meridional, serras e planaltos do leste direito e sudeste, aqui, planalto nordestino, planalto do Maranhão, Piauí, planalto central, mas percebam que ele é um pouco diferente, tá?
pelo que eu vejo aqui ele não é tão grande quanto a classificação do Azevedo, e tem também aqui o Planalto das Guianas, certo? Agora a última classificação, que é do cara chamado Jurandir Ross. Pessoal, o Jurandir, aliás, classificou o relevo brasileiro de uma forma diferente, tá? E foi no ano de 1989, é bem mais recente, tá? E aí ele tem uma vantagem em relação ao Azevedo e ao Absaber, que é o quê? A tecnologia e a cartografia mais desenvolvida. Então, ele não levou em conta a altitude e também não levou em conta critérios morfoclimáticos como fizeram os outros dois. Mas ele levou em conta o RADAN, que é Radar da Amazônia. Ele foi lançado durante a ditadura militar do nosso país, tá? E tinha o objetivo de coletar dados da região amazônica, então a vegetação, recursos, enfim, e aí com técnicas mais avançadas, com mais tecnologia, imagens de satélites, radares, enfim. Tá? Percebam que os outros dois não tinham ainda isso porque não existia toda essa tecnologia para coleta de dados da superfície terrestre. E isto também é abordado nas aulas de cartografia. Repito, se tu não assistiu, dá uma olhada lá, porque tu vai gostar. Beleza. Então, o Jurandir levou em conta as estruturas e influências climáticas antigas, passadas, né, e atuais, de agora, recentes. E aí ele teve também uma classificação diferente para o relevo brasileiro. Ele classificou sim como planície e planalto, mas ele incluiu ele incluiu outro relevo, que é a depressão, tá? Então, segundo o Ross, o que são os planaltos? São formas residuais formadas por rochas que têm maior resistência, tá? Traduzindo, planalto é aquela parte da superfície terrestre composta por rochas mais resistentes à ação do tempo, tá? E segundo ele, os planaltos cobrem a maior parte da superfície brasileira. Tem também as planícies, que, segundo ele, é deposição de sedimentos recentes. O que é deposição de sedimentos recentes? Sedimentos que se soltam e se acumulam. Deposição, eles foram parar, digamos, num lugar. Recente, pouco tempo, tá? Então, segundo ele, isso é planície. Bem tranquilo de entender. E aqui, a nova forma de relevo, segundo Ross, tá? As depressões. Pessoal, eu sempre digo em sala, quando uma pessoa está em depressão, o que acontece com ela? Ela está para baixo, tá? Só fazendo uma observação, eu não gosto de ouvir pessoas quando estão 2, 3 dias, uma semana, 2, estão para baixo, com ou sem motivo, e dizem que estão com depressão. Muita gente acha que isso é modinha, que isso é bonito, e de alguma forma o que é ridículo, querem chamar atenção com isso. Tenham muito cuidado ao se diagnosticarem, tá? Depressão é uma coisa muito séria, é uma doença muito séria que acomete muitas pessoas cada vez mais nessa rotina louca que a gente tem, e nessa quarentena também é um gatilho ótimo. Então, muito cuidado ao dizer eu sou depressivo. Não, tá? Todo dia tem, aliás, todos têm em algum momento da vida dias ruins, dias que tu não quer fazer nada, talvez até não tenha apetite, enfim. Mas cuidado, depressão é diferente, tá? Eu tô comentando isso porque eu falei pra vocês que depressão é quando a pessoa está baixa. Por isso, eu não quero que pense, estou para baixo, estou com depressão. É diferente. Eu só quis fazer aqui esse comentário para dar o exemplo do que é esse relevo, tá? Mas voltando ao conteúdo. Pessoal, segundo o Ross, depressão é aquele relevo que sofre processos erosivos nas bordas, tá? Então pensem nisso aqui, ó, bordas. Aqui sofrem os processos erosivos, tá? Então nessas bordas tem rochas que são menos resistentes à ação do tempo, tá? E aí existem dois tipos de depressão. É muito tranquilo de entender. Tem a depressão relativa, que é aquela área mais baixa em relação ao seu entorno, tá? Só que ela está acima do nível do mar. Repetindo, depressão é aquela área que está mais baixa
em relação ao seu entorno. Então, pensa isso aqui, ó. Aqui tá, tem esse nível e aqui a descida. Essa descida aqui é a depressão, tá? Ela é mais baixa que o seu entorno, tá? Só que quando ela está acima do nível do mar, ela é considerada depressão relativa. Já quando ela está abaixo do nível do mar, ela é chamada de depressão absoluta. Repetindo, relativa acima do nível do mar, absoluta abaixo do nível do mar, que é 0 metro, tá? Agora vamos ver um mapa da classificação do Jurandir. Vocês podem perceber que em relação aos outros ele tem muito mais detalhes, tá? Tanto aqui em cores quanto aqui a legenda. Então eu não vou ler tudo para vocês porque são, deixa eu ver, 28 classificações. Segundo o ROS, existem no nosso país 11 planaltos, 21 não. 11 planaltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 depressões, 11 depressões, e mais 6 planícies, tá? Então, são muitos nomes, enfim, por exemplo, um e outro eu vou ler para vocês. Planalto da Amazônia Oriental, Planalto e Chapada dos Perecis, Planalto da Borborema, da Depressão Cuiabana, Depressão do Araguaia, Depressão Periódica da Borda Leste da Bacia do Paraná. É muita coisinha, né? Eu também não sei esses nomes. Daí as planícies, planície do Amazonas, planícies e tabuleiros litorâneos. Enfim, é uma classificação mais detalhada. Mas, pessoal, por que ela é uma classificação mais detalhada? Pelo que eu disse antes. Porque o ROS teve mais acesso à tecnologia. Então, claro que a representação dele segue mais a realidade. Ele é mais fiel à realidade, tá? Aqui tem uns desenhos legais para vocês. Aqui a representação de uma serra, aqui montanha, tá? Aqui uma depressão, percebam que é um local mais baixo, entre locais mais altos aqui. Esse local mais alto aqui é um planalto, aqui tem uma escarpa. Pessoal, escarpa, lembra que eu falei antes para vocês, mais no início do vídeo, que existem outras formas de relevo, além dessas 3 citadas aqui? E escarpa, eu acho que eu falei, né? Citei, é uma delas. Escarpa é um paredão bastante íngreme, tá? É uma, digamos assim, é uma quebra abrupta da continuidade ali da superfície. Então tá indo e pá! Essa é a escarpa, bastante íngreme, esse paredão, como vocês podem ver aqui. Então aqui é a representação da planície e aqui o mar. Mas, pessoal, é claro que essas diferentes formas de relevo não são tão juntas uma da outra, não é? Aqui tá o planalto, daí aqui só esse pedacinho é uma depressão, daí aqui é um planalto, aqui é escarpa, aqui já é planície. Não, as estruturas são muito maiores, né? Entendam que nessa imagem eles representaram várias formas do relevo num pedaço pequeno, tá? Mas não é tão junto assim, tipo, logo ali é a serra, depois logo ali já tem uma depressão, daí é uma planície, pá, não é bem assim. Tem mais uma imagem para vocês. Aqui, ao fundo uma cordilheira, lembrando que se forma com o choque de placas. Aqui tem uma montanha, uma colina, uma serra. Aqui um vale, tem o rio ali passando no meio. Aqui a parte mais alta é um planalto. Aqui, descida, a parte mais baixa é uma depressão. E aqui a parte mais plana é a planície. Essa imagem aqui é muito legal. Eu não sei o quanto vocês conseguem enxergar nela. Talvez só desenhos, mas as escritas não. Ela aborda assim, muita coisa da superfície terrestre numa imagem só. Então é muito legal. Olha aqui, eu vou falar igual, mesmo que talvez vocês não enxerguem. Aqui no fundo tem um vulcão, aqui tem a lava, a representação de uma geleira, o pico de uma montanha. Aqui tem representado nessa área verde uma planície, aqui um paredão, que pode ser a escarpa, tá? Aqui uma área mais alta, um planalto, um cânion, um oásis, que é uma parte verde em meio ao deserto. Tem a representação de um rio, a foz de um rio em delta. Delta é um tipo de foz. E o que é foz? É um local onde o rio lança suas águas, onde ele deságua. Pode ser em outro rio ou no oceano, tá? Aqui tem uma falésia, que é um paredão rochoso
no mar, né, na praia. Um exemplo de falésia que temos é em Torres, porque tem aqueles paredões rochosos. Tá? Aqui tem a representação de uma ilha, de uma floresta tropical, um pântano, aqui outra planície, um tômbolo, que é... Tômbolo é um pedaço do continente que vai em direção ao mar. Só que é como se fosse uma ilha. Mas por que não é considerado ilha? Porque tem um pedaço de terra que liga essas duas partes, tá? Então aqui tem esse pedaço que vai em direção ao mar, ao oceano, só que tem um pedacinho de terra ligando ele ao continente. Então não é uma ilha, tá? Se não tivesse esse pedaço aqui ligando os dois, aí sim seria considerado uma ilha. Aqui tem um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, aqui uma península, tá? Um pedaço também do continente que vai em direção ao mar, ó, é mais comprido. Enfim, é uma imagem muito legal. É bastante representação, tá? Vamos lá. Agora eu tenho aqui para vocês uma revisão do conteúdo. Número 1. Regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frio. Aquela regrinha, quanto mais alto, mais frio. Em função da menor pressão atmosférica, a pressão atmosférica é o peso do ar, tá? Existente nesse tipo de ambiente. O tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentados é depressões relativas. O que é a depressão relativa? Um local mais baixo que o seu entorno, porém acima do nível do mar. Numa depressão, tende a ser mais frio? Não, porque a regra é quanto mais alto, mais frio, e a depressão é um local baixo. Pode ser a letra A? Não. Depressão absoluta. Ah, mas talvez é essa, é outro tipo de depressão. Pessoal, depressão relativa e absoluta são depressões, são locais mais baixos. O que distingue uma da outra é que a relativa está acima do nível do mar e a absoluta, neste caso, né, abaixo do nível do mar. Então não é a letra B também. Planaltos. Quem sabe? Planalto é um local mais alto, né? Ele tem algumas altitudes bastante consideráveis, bastante metros acima do nível do mar. Pode ser? Até aqui pode ser. Até aqui, se tiver que marcar alguma, qual vai ser? Letra C, Planalto. Letra D, cadeias de montanhas. Bom, essa elimina Planaltos e é a vencedora da questão. A letra D. Porque, pessoal, cadeias de montanhas são formações mais recentes e, consequentemente, mais altas, pelo choque de placas. Então, onde é que vai ser mais frio? Numa cadeia montanhosa, tá? E para eliminar a letra E. Claro que não é mais frio, né? Letra E é planície, no caso. Então, letra D, cadeias de montanhas, é a resposta correta. Número 2. Observe a imagem a seguir. Um rio, tá? Esse tipo de rio é chamado de meandrante. Rio meandrante porque ele é formado por meandros. O que são meandros? São essas curvas bastante sinuosas aqui. Essas curvas vão se formando com a erosão e a deposição de sedimentos que vão se acumulando. Então, conforme os sedimentos se acumulam, eles vão formando, tendo essa configuração aqui, tá? Criam umas pequenas ilhas, às vezes, e, enfim, vão mudando o curso da água, o curso do rio, tá? Então, observe a imagem a seguir, beleza. Essa foto aqui é do rio Amazonas, que é um rio meandrante, tá? Beleza. A fisionomia retratada na foto é naturalmente típica de... Pessoal, vamos voltar para ver uma coisa. A fisionomia. Eu pergunto a vocês, é um local mais plano ou tem bastante elevações? Elevações. É um local mais plano, né? Planície amazônica. Tenho isso em mente. Então é uma planície. Isto aqui é uma planície. Vocês têm que saber isso para responder a questão. Letra A. Vamos ler de novo. A fisionomia retratada na foto é naturalmente típica de regiões de planície. Até aqui pode ser, porque está certo. Por estar em um relevo aplainado que não propicia o escoamento em velocidade
dos cursos de água. Escoamento, pessoal, é o andamento, digamos assim, é o curso que o rio vai seguindo, a velocidade da água, tá? Não propicia o escoamento em velocidade dos cursos da água, resultando na formação de meandros. Bom, até aqui, essa seria a resposta correta. Vamos ler as outras? Regiões de planalto. Elimina, não é um planalto, risca, não precisa mais ler, não perde tempo se isso aqui for no Enem. Letra C. Regiões de planície, pode ser? Bom, é uma planície. Por se tratar de uma bacia de drenagem composta por uma floresta densa, o que só acontece nesse tipo de relevo. Quem foi que disse que uma floresta densa só pode existir numa planície? Por que não pode existir num planalto? Tá errado. Letra D, regiões de planalto, elimina. Letra E, pior ainda, depressões absolutas. Não, tá? Então a correta é a primeira que nós lemos, é a letra A. Número 3. Observando a parte superficial da litosfera, isto é, o terreno sobre o qual vivemos, sobre o qual construímos cidades e estradas, vemos que ela apresenta formas variadas. Ao conjunto de formas variadas da superfície terrestre, damos o nome de relevo. Podemos afirmar que o relevo é modelado da superfície terrestre. É o modelado da superfície terrestre. Por quê? Porque ele é constituído de áreas mais altas, áreas mais baixas, terras planas, terras acidentadas, que modelam. Isto é, dão forma à paisagem da superfície terrestre. Letra A. Os desníveis superficiais que caracterizam o relevo ocorrem por dois tipos de processos que ocasionam a sua constante transformação. Cite-os. Pessoal, quem são esses processos que vão transformando e modelando o relevo? São os agentes endógenos e os agentes exógenos. Os agentes endógenos, chamados também de internos, vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos. Os agentes exógenos, chamados também de agentes externos, fora, é intemperismo e erosão, tá? Essa é a resposta. Letra B. Apresente uma ocorrência referente a cada um desses dois processos de transformação do relevo. Uma ocorrência dos fatores endógenos, a ocorrência de um vulcão em erupção, ou a ocorrência de um terremoto, tá? Uma falha geológica, tipo falha de San Andreas, tá? E uma ocorrência dos fatores exógenos é o desgaste da superfície, tá? O desgaste e fugiu a palavra aqui de novo, o transporte dessas partículas que se originam desse desgaste. E eu queria ter falado antes, eu lembrei agora, esqueci antes, que existem tipos de erosão. Um dos tipos de erosão é a erosão pluvial. Erosão pluvial é aquela que vem da água da chuva. Quando a chuva toca o solo, com o passar do tempo e sempre esse movimento, ela vai desgastando aquele solo. E aí podem surgir, e eu vou citar agora exemplos, né, desse tipo de erosão, podem surgir sulcos, ravinas, que são valas, valetas que vão se formando ali na superfície, e no pior dos casos, as vossorocas ou bossorocas, com V ou com B, as duas formas estão corretas. E esse último é quando a erosão é tão grande, a valeta é tão grande que ela atinge o lençol freático, tá? Existe também a erosão fluvial, com F, que é o desgaste que a água dos rios provocam. Existe também a erosão marinha, que é a ação da água do mar, e aí existe a erosão marinha de acumulação, por exemplo, o surgimento de recifes de corais, e a de destruição, que é quando a água do mar ela vai realmente destruindo determinada superfície. Um exemplo é o que eu falei antes, as falésias, tá? Como é que vão se formando as falésias? Quando as ondas vão batendo ali nessa parede rochosa, elas vão moldando, tá? Enfim, tem também como exemplo de erosão marinha as restingas, que é uma extensa faixa arenosa, né, areia,
que segue o litoral e tem uma vegetação meio arbustiva bastante característica. Tem também os tômbolos, que é o que eu falei antes, daquela parte que há uma ligação entre o continente e um pedaço dele que se estende ao mar, né? Então essa ligaçãozinha ali é o tômbolo, né? Tem também a erosão eólica, que é a ação do vento, e ela se configura através da deflação e da corrosão. A deflação ocorre quando partículas são retiradas e transportadas pela ação do vento, e a corrosão ocorre quando essas partículas batem contra as rochas por causa do vento, e com o passar desse acontecimento, essas partículas indo contra as rochas, vai ocorrendo a corrosão, tá? Então essas rochas podem ir se moldando, e aí tem elas adquirem às vezes características bem interessantes, elas realmente vão se moldando. Lá no Paraná, eu estive ano passado com a viagem dos terceiros anos, 2019, e nós fomos no Parque Estadual de Vila Velha, onde tem esses exemplos da erosão eólica, tem diversas rochas assim, ó, muito legais, bem jóia, tá? Beleza, resposta foi dada. Agora vamos para a penúltima questão, sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os planaltos são mais elevados que as planícies. Sim. E são menos elevados que as montanhas. Sim. Podem apresentar composições cristalinas, sedimentares e basálticas. Vamos conferir as outras? Letra B. A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta, mas acima do nível do mar e abaixo da região do entorno é chamada de relativa. Correta. O que a questão pede? A incorreta. Até agora as duas estão corretas. E se nós temos que achar a incorreta, elimina a letra A e a letra B. Letra C. Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em menor grau em comparação com as demais formas de relevo. Não foi falado isso aqui antes, foi falado que planície é o contrário. É um local onde há deposição de sedimentos. Tá certa essa informação dada aqui? Não. Então, qual é a resposta aqui correta desta questão? É a letra C, tá? Vamos conferir a letra D, para ver se a gente pode eliminá-la também. As cadeias montanhosas encontram-se geralmente nas mais recentes formações geológicas. Claro, cadeias montanhosas são de formação recente, dobramentos modernos. Tá? Então a incorreta aqui, ó, porque pede para marcar incorreta, a alternativa que traz informações incorretas é a letra C. A última questão, a número 5. O Rio Grande do Norte apresenta um elevado potencial turístico, principalmente em decorrência das belezas de sua paisagem litorânea, destacando-se algumas formas do relevo cuja configuração está associada a processos erosivos desencadeados pela ação de diferentes agentes. Observe a figura. Pessoal, aqui tem o litoral e aqui tem um predel rochoso. Qual é o nome dessa estrutura aqui? Falésia, onde tem torres. Vamos às perguntas, o que querem saber da gente. Considerando os elementos da paisagem litorânea expostos na figura, pode-se afirmar que esta corresponde a uma falésia? Sim, constituída pela deposição de areia paralelamente à costa, em decorrência da erosão eólica. Pessoal, qual é aquela faixa, aquele cordão de areia que segue a costa, que segue o litoral? A restinga. Eu acabei de falar isso para vocês. Então, tá correta a letra A? Não. Ah, mas como que não? Se é uma falésia, é o que tu falou. Ok, é uma falésia, mas o conceito de falésia está errado. Segue para outra questão, elimina a letra A. É uma restinga? Não, é óbvio que não, mas vamos ver o que a questão diz. Restinga
formada pela consolidação da areia de praias antigas em decorrência da erosão marinha. Pessoal, a estrutura que mostra na foto é uma restinga? É uma restinga? Não é. Por quê? Porque restinga é um cordão de areia que segue o litoral. Letra B está errada. É uma falésia? Bom, novamente falando falésia. Vamos ver se as informações desta vez estão corretas? Vamos. Falésia. Formada a partir de processos de erosão marinha que originam paredões escarpados. O que é escarpa? É um paredão rochoso, uma parte íngreme, um relevo bastante, digamos, acentuado. Tá correta essa informação? Tá. Então já vimos que a correta é a letra C. Vamos eliminar a D? Restinga. Bom, já começou errado. Constituída a partir de processos de erosão eólica que formam costas íngremes. Não, nada a ver. Agora quiseram misturar tudo, tá? Não é restinga, até porque restinga é formada pela erosão marinha e não eólica, não é do vento, e não são costas íngremes, tá? Não é. Então, a correta é a letra C. Bom, pessoal, com essa previsão eu encerro a aula de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E eu ri agora porque mais uma vez eu tenho que pedir desculpa, assim como acho que foi no último vídeo, que eu me enrolei um monte. Mas quando eu comecei a gravar, eu acho que na primeira aula eu falei que eu nem sei editar vídeo, só consigo cortar eles, enfim, e que eu também, se soubesse, eu não faria porque justamente eu gosto dessa espontaneidade aqui no vídeo. Eu não me importo se eu falei errado e corrigi, ou se li uma palavra errada e reli ela, porque é o que eu falei no primeiro vídeo. Na escola, quando eu estou dando aula para 30 alunos, 30 e poucos me olhando, cara, eles me veem errar e daí eu corrijo, certo? Então assim, eu gosto dessa coisa mais natural, dessa espontaneidade. Isso me aproxima mais de vocês, por mais que vocês estão me vendo através de uma tela, seja computador, celular, TV, enfim, tá? Mas ainda assim peço desculpa pelos erros, espero que isso não estresse vocês, até porque é normal e todos erram. Espero que tenham compreendido o conteúdo. Falando mais uma vez, por favor, passem esse vídeo adiante, compartilhem, porque é importante, né? O que eu vou falar, acho que todo vídeo, democratização do conhecimento. Quanto mais gente tiver acesso, melhor. Certo? Então, fiquem bem, fiquem em casa e até o próximo vídeo. Tchau!